Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do IRH, desta vez dedicado ao tema da proposta de valor para os colaboradores. Esta pandemia veio mudar muita coisa aqui na nossa profissão de RH e nos outros aspectos da nossa vida também, obviamente, mas na nossa profissão de recursos humanos eu acho que houve dois aspectos muito importantes que se foram alterados. Um deles, provavelmente, os temas de liderança, sendo que os líderes atuais são um bocadinho diferentes do que eram, ou deveriam ser, do que eram antes da pandemia, e os aspectos do recrutamento com o impacto que está a ter esta crise no nosso mercado de trabalho e na taxa de desemprego e todos os modos de trabalho alternativos que estão a aparecer, teletrabalho e outras coisas. Portanto, hoje estamos aqui para falar destes novos colaboradores, o que é que eles procuram, o que é que as empresas têm para lhes oferecer e vamos debater isto aqui agora durante uma hora. Recordo a todos que poderão colocar as vossas perguntas no bate-papo. Tiraremos 15 minutos no fim desta conversa para responder a todas as vossas questões. Vou passar agora a apresentar os nossos convidados desta tarde. Desde já, muito obrigada por estarem todos connosco hoje. Começo pela Maria Novaes Marques, da Saint-Gobain. Boa tarde, Maria. Boa tarde. A Susana Costa Silva, do Grupo Renault. Olá, boa tarde, Susana. Boa tarde a todos. A Sandra Passos, da KWD Portugal. Olá, Sandra, boa tarde. Olá, muito boa tarde a todos. O Carlos Gonçalves, da Continental. Boa tarde, Carlos. Obrigada. Olá, bem-vindos. E o Marco Arroz, da Multipessoal. Boa tarde, Marco. Olá, boa tarde a todos. Começo já aqui pelo Marco. O Marco é da Multipessoal, uma empresa especializada em recrutamento. Melhor que ninguém está ao contacto todo dia de pessoas e de empresas a recrutar e de pessoas a quererem mudar de emprego ou desempregadas a tentar encontrar trabalho. Nesta sua posição tão próxima, Marco, eu pedi-lhe o que é que mudou? O que é que está a sentir agora depois da pandemia? Estou a dizer depois, se calhar estou-me a adiantar um bocadinho, em relação a antes da pandemia no mercado do trabalho. Sim. O mercado de contratação está muito vasto e aqui a minha resposta dependeria aqui muito sempre da tipologia de recrutamento, da área económica em causa, mas na área do recrutamento, quadros médios e superiores, que é no qual eu tenho alguma experiência, até eu considero positivo, face a tudo o que nós temos estado a viver. Portanto, há áreas de mercado que efetivamente sofreram e continuam aqui a sofrer com pandemia, vão continuar aqui até a recuperar, a passar aqui algum tempo. Outras áreas nem por isso, e eu conheço outras áreas que não só estabilizaram os seus níveis de produção e de faturação, como também até aumentaram. O que nós sentimos é que continua a existir reais necessidades de recrutamento. Embora sentimos aqui um menor número face ao período, por exemplo, do primeiro trimestre do ano passado, notamos isso. Agora, existe aqui uma conjuntura interessante que tem a ver, já não é só a substituição de candidatos. Estamos aqui já a falar, e finalmente, de aumentos de equipas. E isso é uma visão muito otimista, porque é muito positivo. Nós, empresas de recrutamento, somos barómetros. Realmente estamos numa situação de recrutamento, aumento de equipas, começamos a sentir as coisas mais a voltar ao normal. Em termos de grandes alterações, o que é que nós sentimos? Nós sentimos, acima de tudo, aqui a parte das chamadas soft skills, portanto, a parte comportamental. Dou-vos aqui um exemplo. Portanto, as empresas, nossas clientes, hoje em dia, demoram algum tempo em termos de processo a decidir. Deixamos. Sim? Peço desculpa. Estava a dizer que o que nós estamos a sentir agora aqui tem sido uma demora em tudo o que tem a ver com a decisão. Isto é compreensível, porque há aqui um maior cuidado na escolha do candidato. Portanto, passamos de uma vertente técnica, e aqui por acaso até estamos com pessoas na área da indústria, na área da logística, a vertente técnica muitas vezes até facilmente se consegue ultrapassar e verificar, porque muitas vezes ou se tem ou se não tem.
Agora a questão da parte comportamental, para encaixar naquele tipo de equipa, da empresa, do ADN, da cultura da empresa, aí sim é que obviamente faz com que demore mais aqui um processo de recrutamento. Isto tem muito a ver com a visão pós-pandémica das próprias empresas com os candidatos. Ou seja, hoje em dia a resiliência, tudo o que é a parte mais objetiva e pragmática que o candidato, que o profissional deve ter, tem hoje uma visão muito importante dentro das estruturas. Portanto, há empresas que estão a tentar recuperar o tempo perdido, com os layoffs, com as quebras de produção, com tudo mais, e naturalmente as pessoas que vão entrar agora nestas áreas têm que ter aqui características específicas. Posso falar aqui da polivalência, de uma adaptação mais rápida do que se calhar há alguns meses atrás era exigida. Portanto, aqui a inteligência emocional do candidato é muito importante. Diria o grau de autonomia, de bom senso em termos de autogestão, porque hoje em dia as empresas também querem, isto falando obviamente de quadros médios e quadros superiores, portanto querem contratar alguém que saiba gerir o seu próprio tempo, que se calhar evite aqui estar sempre constantemente a pedir ajuda e resolver alguns problemas mais usuais. Isto notou-se muito em teletrabalho, portanto há empresas e há funções que é impossível o teletrabalho, mas aquelas que nota-se esse isolamento da pessoa e as pessoas que têm essa capacidade, obviamente têm aqui uma outra força. Uma capacidade de analítica, de crítica, de operacionalização, porque muitas vezes o que acontece, existem planos, não é? Mas a operacionalização imediata das ações são muito importantes, portanto convém que as pessoas tenham essa capacidade. Porque hoje em dia vivemos numa situação cada vez mais, já se sentia, mas cada vez mais agora, num contexto de apresentação de tarefas, de projetos, dentro de prazos, portanto as coisas têm que ser feitas. E aí notamos toda essa situação. Portanto, no fundo, acho eu que o recrutamento cada vez mais está com força, com base na forma como é que esta pessoa vai lidar com a incerteza, que no fundo todos temos. De falar em incertezas, posso falar aqui, portanto, das empresas que estão a recrutar, daquelas empresas com quem nós falamos, que os líderes das empresas ainda não estão a recrutar, mas querem recrutar. Sentimos aqui alguma incerteza de algumas empresas. Depende da área de negócio, como é natural, e vão adiando aqui o momento de recrutamento. Tem a ver, obviamente, com o nível de mercado, com o estado das coisas, com a própria evolução das vacinas, portanto, tem muito a ver com isso. Por outro lado, temos a incerteza também dos candidatos, e isso é interessante verificar, porque, lá está, no primeiro trimestre do ano passado, se calhar eu falava com candidatos que facilmente os colocaria num processo de recrutamento, e hoje em dia colocam-me questões a ver, por exemplo, com as consequências que a pandemia teve no negócio do meu cliente, da empresa com a qual eu estou a recrutar. São questões legítimas, como é óbvio, mas é naquela situação em que estamos aqui a fazer de novas áreas e modelos de negócio em que há uma incerteza aqui a médio e longo prazo, e a parte dos candidatos tentam sempre perceber se de facto fará sentido arriscar agora ou aguardar mais um tempo, e portanto temos aqui situações em que claramente os candidatos preferem aguardar. E depois diria eu que há aqui uma consequência destas duas situações que é um clássico, tem a ver aqui com o desencontro entre as expectativas salariais das pessoas que querem mudar e as expectativas e o que existe da parte do pacote salarial das empresas. Portanto, isto tem muito a ver cada vez mais com o choque da parte do receio do próprio candidato em mudar, portanto isto é uma situação que é normal na área do recrutamento, mas que sente-se agora se calhar as expectativas mais elevadas de certa forma para compensar este receio. Do lado das empresas, naturalmente há aqui a questão da equidade, obviamente não se pode ultrapassar, e há a questão do próprio budget, portanto muitas vezes o budget não permite ultrapassar o que o candidato solicita, não é? Portanto, existimos aqui algumas renegociações de propostas, a contrapropostas, a rejeições também de propostas, estamos a sentir em algumas ocasiões essas situações. No entanto, como estávamos há pouco a falar, há que também ver a situação positiva, porque muito honestamente, face à pandemia que nós tivemos, a nível de quadros e médios superiores, eu acho que é positivo o que estamos a viver, portanto não é assim tão negativo quanto às vezes se pinta. Se pensa. Marco, e já tem alguns candidatos a pedir, por exemplo, estarem em teletrabalho, se não completamente remoto, mas alguns dias por semana, já sentem exigências deste tipo? Depende das áreas. Obviamente há áreas em que, por exemplo, áreas ligadas ao IT, isso já era quase normal. Na minha área, por exemplo, muito dedicada com que eu trabalho na área da engenharia, como tinha dito, há funções que são impossíveis de se fazer em casa. Portanto, eu tenho
ambiente fabril ou em armazém, e portanto isso é impossível. Agora, notamos que existe aqui um híbrido, ou seja, as pessoas têm uma ideia de tentar dividir o tempo. Isto também tem muito a ver com a qualidade família e trabalho, o tempo que às vezes se perde, e que naturalmente isto constrói-se desta forma. Agora, estamos a falar de situações híbridas, não sendo exigência, penso que seja, principalmente nestas gerações que estão a entrar agora no mercado de trabalho, já vão entrar um bocadinho, talvez, com esse tipo de exigência, que, obviamente, as empresas depois têm que se adaptar. Mas há áreas de negócios que, obviamente, não dá para se adaptar com o teletrabalho. E como é que estão a reagir as empresas a este tipo de pedido, à partida? Qual é a sua sensibilidade? Agora estão, obviamente, a aceitar, porque eu conheço muitas empresas em que uma simples reunião de Skype era impossível, teria que ser presencial, e hoje em dia isto já é normal, portanto, o novo normal, nós próprios, eu estou em teletrabalho, a equipa está em teletrabalho já há algum tempo, o que não deixa de ser estranho, porque nós entrevistávamos as pessoas remotamente se estivessem no estrangeiro, e hoje em dia isto é assim, não é? Portanto, acho que também as empresas estão a começar a adaptar-se. No entanto, posso-vos indicar, em alguns casos, na maioria dos casos, pelo menos em que eu tenho participado, há sempre um momento, falando aqui na área do recrutamento, há sempre um momento em que existe uma presença física na fase final da entrevista. E isso nunca irá, na minha perspectiva, deixar de existir. E na minha perspectiva, ainda bem. Muito bem, obrigada Marco. Agora iria colocar quase a mesma pergunta à Maria. Maria, como é que vocês na Saint-Gobain estão a ver estes contactos com potenciais colaboradores e também com os colaboradores atuais? Alguma coisa mudou? E se calhar antes de responder à minha pergunta, pedia para nos apresentar um bocadinho a Saint-Gobain, que não é conhecida por todos nós. Está em mute, Maria, tem que pôr o som. Já me estão a ouvir? Ok. A Saint-Gobain é uma multinacional, a Saint-Gobain tem mais de 350 anos. A Saint-Gobain tem várias atividades e teve que se organizar em 3 grandes áreas. E nós estamos organizados em termos de a área de materiais de construção, que é onde eu estou a trabalhar, na área de materiais de construção. Depois tem uma outra grande área na área de distribuição de materiais de construção e depois tem uma outra grande área que é a área de materiais inovantes. E é onde habitualmente a Saint-Gobain é mais conhecida, que é a área de transformação de vidro, especialmente para o setor automóvel. E aqui em Portugal é muito conhecida a Saint-Gobain Security. Nós, especialmente no setor de materiais de construção, onde eu estou inserida, nós, o ano passado, não tivemos, a crise passou quase que por nós não sentimos a crise, tivemos umas vendas fantásticas, ainda bem, o setor de materiais de construção é um setor que veio ajudar a economia em termos nacionais. Tivemos muitos desafios, tivemos necessidade de fazer uma requalificação interna também em termos de quadros médios e superiores. Fizemos muitas contratações. Eu, quando falo muitas contratações, é mais numa perspectiva de percentagem, porque em termos de números não, porque nós somos uma equipa que somos cerca de 150 pessoas na empresa onde eu estou afeta, mas fizemos uma contratação de 17% relativamente ao número total que nós temos atualmente na nossa empresa. Contratamos alguns operadores, mas na maioria contratamos quadros médios e superiores. Nós não tivemos muitas dificuldades, de uma forma geral, para captar talentos e captar pessoas e escolher perfis. No entanto, há 2 áreas de que para nós foi mais complicado, e eu penso que já era antes da pandemia e com a pandemia ainda veio, pelo menos numa área em específico, ainda veio se notar que é mais difícil. A área da IT é uma área, tal como o Marco referiu há pouco, é uma área que antes da pandemia já era complicado de recrutar. Eu tive necessidade de recrutar um perfil o ano passado e estou a recrutar um outro.
Aí, com a pandemia, esta área ainda se tornou muito mais difícil, porque as empresas no ano passado tiveram todas que se tornar muito mais digitais, muito rapidamente, porque aquilo que não fizeram durante anos tiveram que fazer no espaço de um ano, porque foram todos para casa, ou parte dos postos que eram possíveis fazer em casa foram para casa, e de repente as sociedades tiveram que acelerar rapidamente todo este processo digital. Foi um processo, são processos muito difíceis, os processos da IT. Há uma outra grande área também que para mim foi complicada, mas tem a ver com o mercado onde eu estou estar em alta, que é a área de engenharia civil. Não há, eu diria que há muito trabalho para bons profissionais neste momento na área de materiais de construção, na área de engenharia civil, algo que há uns anos isto não acontecia, hoje já é mais difícil também escolher pessoas com talento nestas áreas. Depois há outras áreas de que nós também aqui trabalhamos muito com a Universidade de Aveiro, diretamente com a Universidade de Aveiro, fazemos já muitos protocolos com a Universidade e recebemos muitos estagiários de fim de curso, e depois, quando necessitamos de perfis mais técnicos na área de engenharia química, gestão industrial, já os vamos buscando, o que quer dizer que de uma forma geral não tivemos dificuldade. Internamente também fizemos alguns recrutamentos, que também, internamente, quando eu falo internamente, falo em empresas do grupo, e também dentro da nossa sociedade. Também fizemos alguns processos internamente e não tivemos, de uma forma geral, não tivemos dificuldade. Agora, o que é que nós notamos? Notamos claramente de que vivemos num mundo diferente. Eu penso de que já no ano passado, antes de falarmos da pandemia, já se notava de que tínhamos que mudar em termos de gestão de gestão de empresas, gestão de pessoas. Era necessário avançar. Com a pandemia tivemos que acelerar muito mais. E estamos todos aqui a ver o que é que nós temos que fazer. Estamos a estudar em modelos híbridos, tal como o Marco falou, e queremos avançar com modelos híbridos, não porque as pessoas nos estão a pedir, porque pensamos que é o nosso caminho. O nosso caminho é que nos adaptarmos às realidades que nos aparecem, e que realmente esta experiência do teletrabalho em casa teve pontos negativos, mas também teve pontos positivos, e achamos que aqui uma mescla que pode ser interessante para todos, não só para as empresas, mas também para as pessoas. Muito bem, Maria. Sim. Eu peço desculpa, tenho que me calar, porque senão eu não me calo. Já voltamos a si depois para outra pergunta, sim. Já voltamos a si. Agora passava a palavra à Susana Costa Silva, do Grupo Renault. Susana, também acha que o futuro é um mundo híbrido? E a nossa pergunta inicial, ou seja, sentiu alguma diferença nos pedidos, nas exigências quase dos colaboradores para virem trabalhar para o Grupo Renault? Para a Renault Cacia, neste caso. Sim, boa tarde a todos. Sim, nós sentimos algumas diferenças, até porque nós tivemos um período de grande contratação, sobretudo muito focado no tipo de operadores, e portanto nós estávamos a contratar com grande volume quando as outras empresas, ou o país estava muito em regime de layoff. E portanto essa questão foi marcante para nós, em termos de termos pessoas disponíveis para trabalhar connosco, numa fase que também não só havia outros setores de atividade que, entretanto, tinham disponibilizado mão de obra, mas que não era uma mão de obra qualificada para a indústria e com um mindset industrial, por um lado. Por outro lado, também tínhamos, portanto, uma nova
um novo indicador, que era número de pessoas que estavam a prestar assistência à sua família, portanto filhos ou outros, e esse dado foi muito interessante nós percebermos, porque trouxe algo de novo que nós não conhecíamos. Portanto, nós conhecíamos uma ausência muito motivada apenas pelas questões de doença e muito residual em termos de assistência familiar, e depois passamos a ter um conjunto de pessoas que efetivamente não poderiam deslocar-se ao seu trabalho, e neste caso nós tínhamos atividade por esse motivo. E essa reflexão, eu acho que é uma reflexão que no caso dos operadores não podem ter os regimes híbridos, que é verdade em termos do regime híbrido, portanto em termos de teletrabalho e presencial, ajudou, o teletrabalho ajudou nessa assistência à família dividida em termos do seio familiar, mas é um fator novo que eu acho que a pandemia trouxe para reflexão. Por outro lado, também é muito importante percebermos que a disponibilidade e a flexibilidade das pessoas é diferente hoje, e isso também deve ser ponderado quando nós, sobretudo em grandes volumes, e estamos a falar em termos de operador, nós contratamos cerca de 300, 400 trabalhadores, portanto, num curto espaço de tempo, isso evidentemente levou-nos a ponderar todos esses fatores. E pronto, e em termos de outro tipo de mão de obra, outro tipo de perfis, nós privilegiamos no Grupo Renault desde há algum tempo o recrutamento interno, portanto, seja via programas de desenvolvimento que nós desenvolvemos com os nossos potenciais, e que depois de alguma forma via reorganização interna, via concursos internos, vão surgindo essas oportunidades que nós vamos integrar. Muito bem, Susana, muito obrigada. Agora passava a palavra à Sandra com a mesma pergunta. Notou alguma diferença nos potenciais colaboradores? Tem que ligar o seu microfone, Sandra. Olá, mais uma vez, boa tarde a todos. Nós aqui não notámos nenhuma diferença substancial. Sandra, pedia que nos explicasse um bocadinho o que faz a KWD, porque pode não ser conhecida de toda a gente que está a ouvir, por favor. Ok, ótimo. A KWD é uma multinacional alemã que está integrada no grupo Schnellaker, sendo que o grupo Schnellaker, em termos de negócio, está mais focado na área logística, e a KWD na produção de componentes. Estamos aqui em Portugal sediados em Palmela, temos como nosso principal cliente aqui a Volkswagen Auto Europa, e portanto a nossa produção durante este ano e esta pandemia andou aqui um bocadinho a par e passo daquilo que foi a produção da própria Auto Europa e outros clientes que também aqui na indústria automóvel, que acabaram por ter aqui alguns altos e baixos, mas penso que, tendo em conta o cenário, o balanço não foi completamente negativo, e portanto acho que conseguimos aqui atravessar, à semelhança de outras realidades na indústria automóvel, conseguimos atravessar este período. Neste momento temos cerca de 190 colaboradores, e focando agora se calhar aqui um pouco na pergunta que foi colocada, não houve aqui uma grande diferença substancial, portanto nós não tivemos dificuldades naquilo que foram os recrutamentos durante este período de pandemia, portanto os perfis aqui a nível de trabalhadores diretos, o que fomos necessitando, não houve grande problema. Tivemos também alguns processos de recrutamento a nível aqui de quadros mais técnicos, e também não notámos questões de maior na aquisição desses quadros. No entanto, aquilo que realmente eu penso que a pandemia, ou que tudo isto nos trouxe, e aqui olhando de uma forma já mais abrangente para a realidade, foi que realmente
veio aqui alterar um pouco aquilo que é a lógica de encarar a própria relação laboral, no sentido em que trouxe grandes desafios tanto para as empresas como para os colaboradores. No caso aqui da nossa situação em que somos uma empresa da área da indústria e tivemos a necessidade de continuar a ter trabalho presencial, maioritariamente na nossa produção, todas as áreas de suporte em que temos equipas mais pequenas e, obviamente, tentar aqui equilibrar aquilo que era dar resposta às necessidades da produção, mas, ao mesmo tempo, garantir condições de segurança para evitar alguma quebra daquilo que eram as necessidades e aquilo que as áreas tinham que garantir. E, portanto, recorremos também aqui ao trabalho remoto, ao teletrabalho. E aquilo que realmente, o grande desafio que eu penso que traz aqui esta questão do trabalho remoto, é que para as empresas, mais do que nunca, e já sendo uma situação que já era obsoleta antes da pandemia e que agora ainda se tornou mais, foi realmente a necessidade de haver um maior foco naquilo que é o resultado do trabalho que o colaborador realiza, do que no caminho que faz para lá chegar. E, portanto, dar essa autonomia e criar essa condição tornou-se bastante evidente. Outro grande desafio que veio aqui também para as empresas, a questão de como liderar, como gerir, como inspirar remotamente, mantendo aquilo que é o engagement dos colaboradores e aquilo que é o espírito de equipa dos colaboradores. Levantou-se aqui também questões, e isto, empresas que não tinham este tipo de regime implementado, questões a nível da segurança e de proteção de dados. O facto de haver aqui uma ausência de uma janela legal que se aplicasse à questão do teletrabalho e depois também a necessidade e a urgência que houve de disponibilizar ferramentas para que as pessoas conseguissem realizar o seu trabalho remotamente. Do lado do colaborador, e há pouco o Marco falou aqui na questão das competências, e existem aqui de facto algumas competências que, já sendo competências relevantes em qualquer situação, ganham aqui um impacto muito grande. A questão da autodisciplina, do cumprimento de prazos e de resultados, de manter o foco, as questões de ética profissional, da resiliência e as capacidades de comunicação e o domínio das ferramentas digitais, no meu entender, foram de facto aqui coisas que ganharam relevância. E penso que realmente há aqui coisas que a pandemia nos trouxe e que vão mudar muito aquilo que será no futuro a lógica de tanto por parte, aqui do ponto de vista das empresas, de encarar aqui esta relação laboral e também aquilo que vai ser a exigência dos colaboradores de manter aqui algumas coisas que ganharam nesta situação. Muito bem, muito obrigada, Sandra. Já voltamos a si com outra pergunta. Passo agora a palavra ao Carlos Gonçalves. Olá, Carlos. Mesma pergunta, o Carlos da Continental. É mais fácil, acho que não precisa de apresentar a atividade da empresa. Eu penso que não, mas de qualquer modo são pneus e são bons, por isso estejam à vontade. É o seguinte, em relação à Continental, eu diria aquilo que já foi dito anteriormente, penso que foi um bocado transversal e nós não fugimos a essa tónica. Sendo uma empresa essencialmente industrial, tivemos momentos pelo qual tivemos constrangimentos, como outras unidades tiveram. Se estávamos fechados, não havia venda de automóveis, não há venda de automóveis, não há utilização de pneus, logo é um ciclo e nós fomos apanhados também por esse turbilhão. Agora, depois aquilo que se começou a observar é que os ciclos, tal como mencionou anteriormente, e nós tivemos durante os últimos anos sempre um sentido crescente do ponto de vista de necessidades de pessoas e em quase todos os níveis, apesar de não termos uma grande flutuação, tínhamos um crescimento. E era um crescimento orgânico,
só para substituir, porque alguns saíam por questões de idade. Efetivamente, nós estávamos em sentido muito positivo. O que é que se veio a observar? Altos e baixos com uma frequência extremamente elevada. Se num dia, eventualmente, estávamos a pensar em arrancar e era necessário retomar, eventualmente, processos que nós tínhamos anteriormente, a seguir, ok, se calhar não temos tantas certezas assim, se calhar vamos deixar que as coisas corram até um processo natural e não temos que fazer grande pressão. E é óbvio, isto para quem está do outro lado e que tem alguma expectativa de recrutamento, obviamente, cria sempre aqui uma situação de algum desconforto. Esta situação penso que foi importante também para nós, ou seja, gerir ainda mais esta instabilidade, conseguir manter as pessoas interessadas naquilo que seriam potenciais posições que iriam estarem abertas para a organização. E eu diria que felizmente conseguimos ir ultrapassando as situações, porque gradualmente nós fomos retomando as atividades, os processos de recrutamento naturalmente continuaram a estar aí presentes e as pessoas continuaram também a ter expectativas e tivemos de quase tudo, desde pessoas a entrar quase pela primeira vez naquilo que era o mercado de trabalho, como também ao contrário, algumas pessoas, sendo que o nosso recrutamento tem aqui algumas características que é, nós vamos ficar, e sempre privilegiamos isso, seja mesmo para o nível mais operacional, seja para o nível técnico, sempre pessoas muito mais jovens. Porquê? Porque, como costumo dizer, as pessoas vão, digamos, envelhecendo com a própria organização, vão se mantendo, não temos uma elevada rotação e depois pretendemos desenvolver internamente. Gradualmente também fomos apercebendo que íamos encontrando pessoas que encaravam também a situação da pandemia de forma diferente. Tínhamos pessoas que colocavam as questões se era possível ou não teletrabalho, e aquilo que o Marco disse logo inicialmente, as tecnológicas até já vinham com essa predisposição e só aumentaram mais um pouco essa intenção. As outras áreas, obviamente, colocavam sempre a questão. Penso que do ponto de vista industrial, as pessoas percebem que não há outra forma de fazer acontecer aquilo que é o nosso produto, não estando atrás de uma máquina. Por isso, eu diria, não foi aqui necessário nada especial, mas acabou e continua a ser extremamente importante é garantir a essas pessoas que estão e essas pessoas que estão presentes, porque muitas vezes nós descuramos isso, mas afinal de contas tem que haver um conjunto muito elevado de pessoas que têm que continuar na frente, seja nos hospitais, seja no transporte dos nossos alimentos para irmos ao supermercado, mas seja nas outras atividades todas. Nós temos muito da nossa atividade, ela tem que ser assegurada de forma presencial. E eu diria, as pessoas sentirem-se seguras, sentirem-se protegidas e também alguma flexibilidade, e isso sim foi acontecendo, quer com aquilo que eram os mecanismos que vinham a partir de fora, em termos de segurança social, se as pessoas tinham que se ausentar, mas também da própria empresa, de que forma é que poderia fazer algumas alterações. É óbvio que houve algumas mudanças que eu diria que nós próprios fizemos aprendizagem e eu recordo-me, por exemplo, uma delas que é muito simples, hoje falamos vulgarmente naquilo que é o teletrabalho. Nós já tínhamos, do ponto de vista, inclusive porque o grupo começou a desenvolver há 4, 5 anos uma estratégia a nível mundial para que isso fosse uma realidade e existia, estavam os procedimentos, estava tudo criado, tínhamos algumas pessoas que tinham realizado, mas não era uma prática comum, não era uma prática corrente, inclusive as pessoas não sentiam também muito essa propensão. Mas com toda esta alteração, eu penso que todos nós, efetivamente, e aqui acho que ninguém consegue dizer que ficou indiferente, seja do ponto de vista de serviços e aquilo que nós tivemos que suportar, que era equipamentos para as pessoas poderem levar. Ainda se continuava a utilizar muito o desktop e não o laptop,
E só esta pequenina diferença nas opções do qual é que são as ferramentas que eu vou utilizar. Depois houve, por exemplo, situações que, quando nós fomos mantendo a nossa atividade, mas que vinham processos de confinamento mais apertados, em que inclusive algo que nós não fazíamos, por exemplo, e vejo aqui até uma das questões do onboarding, que sempre fizemos presencialmente, sempre valorizámos esse contacto face a face, este intercâmbio. Nós passámos a fazer um primeiro dia em que as pessoas vêm, mas o resto, e até como forma de protegermos e salvaguardarmos, mas para darmos continuidade, tivemos que ser completamente disruptivos, e aquilo que nós até então não queríamos acreditar, tivemos que passar a acreditar à força. São estas situações que acabam por, pouco a pouco, ir criando novas descobertas, novas soluções, mas também acredito que os próximos tempos nos vão permitir criar novamente uma zona de equilíbrio. Acho que agora teve que se criar aqui alguma diferença, e a seguir vamos ter que encontrar também porque também observamos, e agora muito recentemente, esta situação em que os pais tiveram que forçosamente ficar com as crianças em casa, e agora já vimos que muitos deles acho que tiveram tanta alegria em vir trabalhar como quando os filhos foram para as escolas. Acho que foi uma situação que foi de agrado, quase diria, para todas as pessoas. Não sei se os professores poderão dizer exatamente o mesmo, mas eu diria, os pais e os filhos, acho que esses seguramente o fizeram. E atenção, com todo o respeito pelos professores, que acho que têm um trabalho fantástico pela frente. Por isso, é extremamente importante aquilo que temos que conseguir adaptar, e a questão da flexibilidade para mim é qualquer coisa que veio para ficar e que vai ter que continuar a ser adaptada e procurar o ponto de equilíbrio. Muito bem, muito obrigada, Carlos. Eu agora voltava aqui ao início, ao Marco, e a pergunta era a seguinte: qual seria, na sua opinião, a proposta de valor ideal? Obviamente, cada caso é um caso, mas para uma empresa que está agora a trabalhar na sua proposta de valor para recrutar talento, o que é que não pode falhar? O que é que tem que ter? Sim, Cristina, cada caso é um caso, até porque as motivações para as pessoas aceitarem novos projetos profissionais variam conforme a própria evolução da pessoa. Eu, há 10 anos atrás, as minhas motivações são diferentes das de hoje, e daqui a 6 anos com certeza serão outras, e todos nós. Aqui, essa situação, falando aqui do employer branding, para nós, empresas de recrutamento, o employer branding pode ser muito bom quando estamos a trabalhar com parceiros que têm essa situação bem definida, como pode ser muito mau quando não estão bem definidos, tão simples quanto isso. Há propostas de valor que se calhar já se falava há algum tempo atrás e que hoje em dia têm um peso muito grande na decisão dos profissionais. Posso falar aqui, por exemplo, posso começar até por uma coisa às vezes muito subjetiva e muito relativa, que é o ambiente positivo e desafiador, que é aquela situação que nós muitas vezes ouvimos das pessoas que vêm ter connosco, que o mau ambiente que vivem numa determinada estrutura, numa determinada empresa, faz com que queiram mudar de emprego. E, portanto, muitas vezes tem muito a ver com isso. Isso, às vezes, tem a ver com a aplicação de employer branding ou não, mas é uma das situações muito específicas. A própria comunicação interna, acho que isso cada vez mais sente-se que a falta ou não de fluidez de informação que vem de cima da parte da administração para os colaboradores, em que se sentem dentro da empresa e dentro de toda a cultura que existe dentro da empresa, é essencial. Há candidatos que me falam da falta de cultura de feedback das próprias empresas nos momentos de avaliação de desempenho, sejam eles formais, sejam eles informais. E posso falar de uma sequência de situações que o employer branding pode aqui contribuir. Portanto, a existência de um real plano, por exemplo, de carreira. Eu digo real plano porquê? Porque muitas vezes há uma inexistência de planos de sucessão dentro das estruturas, das empresas, e isso faz com que as pessoas olhem para o lado, não é? Tentem ver, dado que ali não conseguem evoluir, onde é que poderão evoluir. Visões claras de regras a nível de, por exemplo, de incentivos, de bónus, de prémios, a parte do reconhecimento a nível financeiro, que começa a assumir cada vez mais também aqui
e quando eu falo aqui estou a falar não do pacote salarial base, mas dos prémios, começa aqui a assumir uma importância muito grande do que nós verificamos. E depois duas situações que eu posso falar aqui também, por exemplo, ainda há muito pouco tempo tive a possibilidade de participar aqui num processo de recrutamento em que colocámos uma pessoa que aceitou um projeto em que foi ganhar menos, foi para mais longe de casa, a fazer mais quilómetros, mas foi por uma única situação, é que a empresa para onde ele foi dava-lhe formação técnica. Estamos a falar aqui num caso, um exemplo de um engenheiro, e que ele sabia perfeitamente que naquela empresa iria aprender e iria ter uma evolução técnica que jamais teria na outra. Portanto, esses investimentos em termos de formação interna também hoje em dia têm uma importância vital no momento da escolha. E depois diria eu, as lideranças. As lideranças, que são os verdadeiros embaixadores aqui do valor das empresas, não se pensa assim tanto. E as lideranças não estou aqui a falar dos CEOs, estou a falar do middle e do top também, mas a nível de team leaders, a nível de pessoas que gerem outras pessoas e que muitas vezes não têm a noção de que eles são os próprios embaixadores do bom ou do mau employer branding, que faz também com, mais uma vez, a pessoa também se calhar olhe para o lado e veja que se calhar com este tipo de desfia direta ou este tipo de liderança não conseguirá evoluir. Portanto, existe aqui um conjunto de situações que, enfim, cada caso é um caso, sem dúvida alguma, mas geralmente andam muito nisto, no equilíbrio, obviamente, entre a vida pessoal e a vida profissional e todo o pacote salarial, como é óbvio, mas falando aqui mais no valor, acho que as empresas poderiam, pronto, sempre que é possível, naturalmente, olhar para estas ideias básicas que eu estava aqui a dizer, na perspectiva não só de, obviamente, de atrair, não é? E aí, no momento da atração, eu verifico essa dificuldade, portanto, existem situações que, de facto, para aquela empresa, alguns candidatos não têm interesse, e alguma razão terão para ter essa ideia, e para a retenção. Portanto, também, por alguma razão, se calhar eu não recebo muitos candidatos de determinadas empresas. Portanto, isto aqui é essa a questão. Muito bem. É engraçado não. É interessante ver que, afinal, o dinheiro e a parte remuneratória não é tudo, pelo menos, apesar de ser importante, e é que as empresas devem apostar cada vez mais na sua marca empregador para conseguirem trazer boas pessoas para dentro de casa. Maria, qual é a sua opinião sobre isso? A empresa onde eu estou, nós somos certificados pelo 3º ano consecutivo pela certificação Top Employer, e esta certificação obriga-nos a olhar para dentro, para as práticas em termos de recursos humanos que temos com as pessoas, e temos que analisar e temos que desenvolver cada processo. Eu falo-vos desde o employer branding na atração até ao momento da saída. E acreditamos que realmente temos que trabalhar todos estes processos, porque as nossas pessoas são realmente a diferença, é o que nos distingue das outras sociedades. Nós temos os processos todos bem montados, como o processo onboarding, que há pouco estavam aqui a referir, como o momento de saída, da entrevista de saída e inclusivamente os processos de outplacement. Acreditamos de que temos que trabalhar muito e temos que trabalhar e desenvolver as pessoas internamente. Acreditamos que temos que fazer planos de ação e planos de ação de desenvolvimento a sério. Nós fazemos isso, nós temos o que chamamos de People Review, que é uma análise anual que fazemos às nossas pessoas e que vimos qual é a possibilidade de desenvolvimento das pessoas e que propomos planos de ação. Acreditamos realmente nas nossas pessoas e que temos que trabalhar todos estes processos. Eu peço desculpa, eu estou um bocadinho nervosa porque eu quero dar a palavra aos outros. Faltam 15 minutos para terminarmos. Está ótimo, Maria, muito obrigada. Vamos então passar a palavra à Susana. Susana, o que é que a empresa tem que ter agora para recrutar? O que é diferente do que tinha anteriormente? Eu acho que, como qualquer realidade, tem que ouvir os seus clientes, não é? E os seus clientes, neste caso, são os nossos trabalhadores atuais e os nossos trabalhadores potenciais.
E acho que particularmente, eu falo no caso da indústria porque acho que é um caso que é muito particular neste sentido, tem que fazer uma reflexão conjunta da atratividade que não é a mesma e com um objetivo muito claro de se reposicionar, no fundo, de marcar quem trabalha na indústria e de marcar aquilo que é diferente. Nós cada vez mais temos uma diversidade de setores que concorrem lado a lado, que têm outro tipo de vantagens, de diferenças que a indústria não tem, mas efetivamente a indústria não pode ser esquecida. E para isso a indústria como um todo deve ter essa atratividade, porque tem um rigor, tem um nível de exigência, tem um enquadramento distinto, mas também tem e oferece aos trabalhadores outro tipo de oportunidades que outros setores não oferecem. Portanto, eu diria que esse sentido do positivo, e eu sou particularmente fã da indústria já há décadas, acho que deve ser seguido para as novas gerações. Já agora, falando desta especificidade da indústria, parece que a tendência é a evolução para um modelo híbrido entre trabalho presencial e trabalho remoto. Vocês na indústria, as pessoas têm que estar no chão de fábrica, esses não podem estar remotamente. Depois tem outras pessoas que conseguem estar remotamente. Como é que vocês gerem esta diferença, diria eu? Isso causa algum frisson nas equipas? Há funções que nem se coloca a questão de híbrido ou não híbrido porque tem que ser necessariamente presencial. Há outras equipas que têm essa liberdade, mas sempre condicionada a que uma reunião em que é necessária a sua presença estão presentes. O próprio Grupo Renault tem trabalhado mundialmente de forma afincada sobre o tema, porque é um tema em que se acredita sobretudo que traz um maior equilíbrio para a vida familiar e a vida pessoal, e portanto temos trabalhado nesse sentido, mas é verdade que nas áreas comerciais do próprio Grupo Renault é muito mais fácil de ser implementado e sobretudo de forma estruturada, ou seja, aquilo que são 3 dias de teletrabalho e que estão marcados na agenda permanecem. Na parte mais no setor industrial e aqui na Renault Cassia, é muito difícil de ter uma agenda de teletrabalho que permanece ao longo das semanas e essa é a grande dificuldade, embora eu acho que o teletrabalho começa a ser encarado de forma positiva e começa a ter de facto mais adeptos e que pós-pandemia esses adeptos vão permanecer. E a Renault está pronta para, de alguma forma, sistematizar esse teletrabalho contratualmente, porque isso depois leva a uma série de alterações nas avaliações de desempenho, etc. Sim. Estão a refletir sobre isso? Sim, nós já tínhamos algumas situações pontuais antes da pandemia e, portanto, tinham esse enquadramento legal já específico. Sim, estamos, porque esse vai ser o enquadramento do Grupo Renault em todo o mundo e, portanto, Portugal não será exceção. Muito bem, obrigada, Susana. Sandra, na KWD, como é que é? Tem que ligar o seu microfone, Sandra. Peço desculpa. Na KWD, pegando aqui também nas palavras da Susana, porque aplica-se aqui a mesma situação pelo facto de sermos aqui também um setor industrial, a questão da indústria é que nós temos aqui uma diversidade de perfis e que do ponto de vista da retenção estamos a competir com uma série de outras áreas, de outros setores. E, portanto, aqui tem que haver realmente uma preocupação adicional no que respeita à retenção de alguns quadros, porque, de facto, pode haver aqui questões a nível da proposta de valor que a empresa tem para oferecer, que pode realmente aqui ser um fator de atração ou de retenção de alguns dos perfis, porque a verdade é que temos muitos perfis
de terreno, muitos perfis técnicos, operacionais, mas depois também temos muitos perfis a nível de outras áreas de suporte, a nível de engenharia, que acabam por ser transversais a outros setores. De tecnologias de informação, por exemplo, em que de facto é uma área que acaba por ser muito crítica e muito específica e com um mercado muito atrativo, e aquilo que nós vamos ter que fazer aqui no contexto deste setor da indústria é realmente cuidar que conseguimos oferecer o mesmo tipo de regalia ou de proposta de valor que outros. Porque, de facto, aquilo que já era muito falado e que agora ficou particularmente visível foi esta questão de balancear aqui a questão da vida profissional com a vida pessoal, as questões do bem-estar e da saúde mental, portanto nada disto é novo, ganhou mais relevância. É curioso porque aqui, devido também à situação do confinamento, a empresa, e conforme também se dizia há pouco, as pessoas também sentem, acabou por ser aqui um pouco a substituição do espaço social, porque ele desapareceu das nossas vidas, e portanto a questão de vir à empresa também ganhou aqui essa relevância. Trouxe aqui mais humanidade também um pouco às relações laborais entre colegas, e isso é relevante. Depois há aqui dois aspectos que para mim são relevantes também, que era algo que já se debatia muito, a questão da flexibilidade e a questão da mobilidade. E a questão da flexibilidade acaba agora mais do que nunca por ser distribuída igualmente para a empresa e para o colaborador, porque de facto o colaborador teve que se flexibilizar aqui de alguma forma, mas a empresa também, e a questão da mobilidade, que vai trazer aqui um grande impacto, a meu ver, no mercado de trabalho, porque aquilo que eram situações mais ou menos estanques que existiam no nosso mercado de trabalho, pelo facto de sermos o país da Europa em que as pessoas, a maior quantidade de pessoas tem habitação própria, e que isso acabava por limitar ou prender, entre aspas, as pessoas naquilo que era a sua área geográfica preferencial, e hoje com esta abertura do trabalho remoto e de ter percebido que ele é igualmente produtivo, obviamente que não em todas as situações, mas muitas delas, isto vai abrir aqui um leque de oportunidades para algumas áreas em que realmente temos que estar todos muito atentos de como é que vamos a calcular essa retenção. Por outro lado, há aqui questões também que as empresas podem aproveitar, se calhar não tanto na indústria, mas noutras áreas, porque os espaços físicos podem obviamente agora ser reduzidos, e portanto isto pode trazer aqui algum benefício a nível daquilo que são custos fixos com rendas e com espaços e metros quadrados, porque as pessoas podem efetivamente estar a trabalhar noutros locais e se calhar reverter aqui um bocadinho estes custos aqui para a área de compensação de benefícios numa lógica de retenção. Mas claro que tudo isso agora vai ser com o tempo, e quando sairmos desta situação vamos ver realmente, mas eu acredito que o mercado vai mexer, e que as empresas, as que conseguiram aguentar-se e as que vão recuperar e vão sair disto, e vai haver aqui muita movimentação, e esperemos que sim, que a economia avance. Sim, e realmente estes aspectos de recursos humanos estão a mudar e muito. Não vai faltar tema de conversa e de artigos para a RH Magazine. Já temos aqui muita coisa para falar e muita coisa que não falaríamos já há um ano atrás. Carlos, eu voltava assim agora, também com a mesma pergunta, ou seja, o que é que tem que propor um colaborador agora que não teria que propor antigamente? Que é obrigatório para virem trabalhar para a Continental? Eu penso que uma das coisas que acho que não vou dar nem nenhuma receita mágica, nem nenhuma ferramenta fantástica, porque eu diria que cada caso é um caso.
e acho que o desafio vai ser justamente esse, que é cada processo de recrutamento é um processo de recrutamento diferente e aquilo que nós, profissionais de RH, devemos fazer também dentro das empresas é estar a olhar para cada interlocutor que temos do outro lado como uma pessoa per si. Não é que não o fizéssemos no passado, mas acho que agora tem que ser mais. E se calhar aquilo que era, desculpem a expressão, um contrato chapa 5, que utilizávamos para todos, neste momento se calhar vamos ter que passar a ampliar e a considerar se calhar muito mais coisas e que eu diria, mais uma vez, e aquilo que eu tinha dito anteriormente, continuo a defender exatamente, são duas partes, continua a ser a empresa e continua a ser o colaborador. Logo, à partida, o nosso cliente interno RH, que é se as nossas FIAs e que vão estar connosco nos processos de recrutamento, vão estar logo com uma predisposição completamente diferente, numa abordagem diferente aos candidatos. E nós ainda assim percebermos que estamos a dar respostas diferenciadas, às vezes caso a caso, mas ainda assim ter que manter uma equidade naquilo que são os processos internos que nós temos do ponto de vista de RH. Porque senão resolvemos um problema ali imediato, criamos outro a seguir, que isso vai vir para dentro da organização. Então, muita transparência, não é, Carlos? Exatamente, ou seja, de facto, a nossa capacidade de resposta tem que também aumentar cada vez mais, e essa penso que é um desafio. Nós demorávamos algum tempo com os nossos processos de recrutamento e sabemos que a inquietação vai estar cada vez mais presente naquilo que as pessoas é natural, e temos que encarar isso com muita frontalidade e ver que soluções é que nós vamos dar. Temos que ter essa capacidade de resposta, tem que ser muito honesta, tem que ser muito transparente. E nós devemos nos aproximar, e eu acho que não devemos abandonar nenhum dos princípios que utilizávamos anteriormente. Porque se anteriormente para atrair já estávamos junto às escolas profissionais para trazer mais os técnicos, ou se já estávamos junto das universidades, agora não vamos abandonar e agora faz tudo digital e está tudo resolvido. Não é verdade. Nem queremos isso, porque volto a dizer, senão daqui a dias as universidades vão estar a fazer tudo à distância e deixamos de ter contacto uns com os outros. Por isso, nós temos que retomar essa área. Temos, e acho que existia aqui uma questão sobre isso, ou seja, se o nosso site, e se temos um site, e se o site é atrativo para os candidatos. É verdade, se calhar nós não somos aquele que é mais atrativo, existem algumas situações do ponto de vista de grupo que estão a mudar, mas eu diria que se houver um contacto face a face, ele ainda continua a ser extremamente válido e por isso não o abandonamos. Mas acima de tudo, eu penso que as empresas têm que olhar para aquilo que é a sua cultura de valores que está internamente e que vem e que tem muitos anos seguramente, obviamente aquelas que são mais novas, mais recentes, se calhar não é tão, e ainda estão mais flexíveis nesse aspecto. Agora, quem como nós, ou como uma Renault, ou outras as entidades, e penso que todos os meus colegas do painel estão aqui com empresas que já têm muitos anos, a cultura das nossas organizações vai ser sujeita aqui seguramente a algumas adaptações. E essa é uma situação para a qual eu diria não estamos preparados. Nós estamos a falar, mas se a cultura mudou, não sei se mudou. E esse, para mim, vai continuar a ser o desafio. Porque as pessoas estão a mudar, no geral, com quem nós estamos a contactar, e as empresas estão a adaptar-se. Não sei se estamos a mudar. Porque essa é uma reflexão que eu tento fazer todos os dias, porque de facto nós tentamos dar respostas muito rápidas. Estamos no terreno, temos que estar a dar resposta porque hoje é necessário uma nova pessoa, é necessário promover pelo que temos que fazer aqui um realinhamento, e estas são situações que às vezes não existe muito tempo para pensar. Agora, temos que estar a projetar e se calhar dizer assim, como é que isto vai ser em 2023, 2025 e o que é que eu tenho que fazer para tentar importar todos estes passos. E para mim esse é o desafio que nós vamos ter, para dentro e para fora. Bem,
Muito obrigada, Carlos, e parece uma reflexão muito interessante. Realmente, evoluir não é transformar e provavelmente as empresas atualmente têm que se transformar completamente e transformar a proposta de valor para atrair mais candidatos. Ainda temos aqui uma série de perguntas no bate-papo, mas a maior parte delas são sobre temáticas que ou já abordamos ou iremos abordar no futuro em próximos encontros. Então, como também já estamos em cima da hora, não vamos conseguir responder a todas. Mas, por exemplo, dia 6 de abril teremos um novo encontro dedicado aos temas da liderança. Convido-vos desde já a se inscreverem para poderem estar no dia 6. Quero agradecer a todos a vossa presença. Obrigada, Carlos. Obrigada, Marco. Obrigada, Sandra. Obrigada, Maria. E obrigada, Susana, por terem estado connosco um bocadinho esta tarde. Despeço-me e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Obrigado. Obrigada.